Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de análise técnica com o WorldCoin, o SDT, certo? Só um minuto. Vou colocar no silencioso para não atrapalhar a gente aqui, certo? Rapaziada, a continuação é o vídeo anterior, certo? A gente estava explicando aqui o triângulo descendente. Então vamos lá. O triângulo rompeu aqui, certo? E começou a fazer uma cunha ascendente com implicações baixistas, certo? Eu tinha traçado ela aqui, vamos para o período de M15, certo? Geralmente as figuras gráficas eu traço, vai depender muito também da nitidez, mas eu traço elas em H1, certo? E opero no M15. Operações de curto prazo. Tá tendo bastante volatilidade também no M15 nessa movimentação. Mas enfim, vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Aqui, rapaziada, o preço tocou aqui, certo? Se ele rompesse aqui, eu tinha explicado, se ele rompesse essa linha azul, que é a deriva de baixa, que é um padrão gráfico que indica reversão de baixa para alta, essa figura gráfica poderia ser desconsiderada, mas teria relevância essa linha azul, certo? Que é o suporte diagonal da deriva. Mas enfim, rapaziada, aqui não foi um rompimento confirmado, porque foi um rompimento indeciso. Isso aqui é um doji, ó. Só que porém o corpo foi um pouco maior, mas a força compradora e a força vendedora foram praticamente iguais, certo? Rompeu aqui com 55% da vela fora dessa LTA aqui, certo? Que é a zona de suporte diagonal da figura gráfica cunha ascendente com implicações baixistas, certo? Rompeu com indecisão, indicando que o mercado estava indeciso nesse rompimento aqui, se ia cair ou se ia subir, certo? E o preço não buscou nem a metade. Eu tinha entrado aqui, certo? Fiz uma operação aqui, rapaziada, e fiquei observando o preço em períodos menores, certo? Que você consegue ver a volatilidade, como é que tá, certo? E depois que eu fiquei no lucro, rapaziada, eu cheguei em um lucro de 10, 13, se eu não me engano, foi quase 15%. E aí eu coloquei o meu stop loss acima da minha entrada, certo? Eu coloquei o meu stop loss acima da minha entrada. Então, por exemplo, você fez uma entrada de $100, certo? E você já está com 10% de lucro. Então, o que que eu fiz? Eu fui e coloquei o meu stop loss em 5%. Então, o preço voltou, eu não fiquei no prejuízo, mas também não tive um lucro assim, certo? Na verdade, eu peguei um pouquinho de lucro, certo? Porque foi quase zero, até eu não ficar no 0 a 0, entendeu, rapaziada? Por exemplo, vou explicar melhor para vocês. Você entrou vendido aqui, certo? E aí o preço começou a cair. Deixou esse topo aqui, ó. Coloca seu stop loss aqui. E aí, se o preço voltar, você não vai ficar no 0 a 0, certo? Você vai pegar uma porcentagem mínima de lucro aqui, mas é melhor do que você ficar no 0 a 0, certo? Assim, essa porcentagem mínima de lucro cobre as taxas. E aí, o que que aconteceu aqui? O preço reverteu e subiu. Tá vendo como é que é importante, rapaziada? Tá no lucro, coloca o stop loss no seu preço de entrada. Ou você já está em 10%, coloca o seu stop loss ali em 2%, 3% de lucro. Porque se o preço voltar, você não fica no 0 a 0 e nem no negativo. Você não perde
você não perde dinheiro, entendeu, rapaziada? Porque se você não tivesse colocado o stop loss no 0 a 0 aqui, você com certeza teria perdido todo o valor total da sua entrada, porque olha o tanto que o preço reverteu. Vamos supor, o seu 0 a 0 foi aqui, 13,59%, 13,78%, certo? Em futuros, com certeza, você teria já zerado a sua entrada, o valor da sua entrada, certo? Então tem que estar atento a isso, rapaziada. E nesse rompimento, vocês podem observar que formou um pivô de baixa aqui, certo? Caiu, fez um topo aqui. E daí o preço começou a subir. E aí ele ultrapassou esse topo anterior. Então, se ele ultrapassou esse topo anterior, provavelmente o preço não ia continuar caindo. Ele ia formar mais um pivô que acabou formando aqui. Espera aí, começou a ficar muito poluído o gráfico. Ele subiu aqui, certo? E fez um pivô de alta. E o que seria esse pivô? É tipo um pullback aqui nessa zona de resistência, ó. Porque ele rompeu aqui, fez um pullback aqui, certo? Fez um pivô nessa zona de resistência aqui e subiu. Para pegar mais força para subir, certo? E se vocês observarem bem aqui, ó, isso aqui foi tipo um fundo duplo, certo? Rapaziada, em rompimento de figura gráfica, quando aparece, após o rompimento aparecer fundo duplo, se for para venda ou se for para compra topo duplo, é armadilha, entendeu, rapaziada? O fundo duplo e o topo duplo indica bastante armadilha, certo? Rompeu uma figura gráfica, fez fundo igual aqui, rompeu a figura gráfica da cunha aqui, ascendente com implicações baixistas. Rompeu a figura, fez fundo duplo, sai do gráfico, sai da operação, perdão. Entendeu? Porque rompeu aqui, fez o fundo duplo, é armadilha. O preço está deixando claro que é armadilha, que o preço não vai cair e vai reverter. Entendeu? Então tomar cuidado com essa armadilha de fundo duplo após romper as figuras gráficas. Fundo duplo ou topo duplo, porque se é uma figura gráfica que indica alta, retângulo aqui, certo? A caixa ou consolidação, que é uma figura gráfica que indica alta, continuação, na verdade, pode ser continuação para alta ou para baixo. Rompeu ela, fez um pullback aqui, certo? Na zona de resistência desse retângulo aqui. Fez o pullback, aí o preço subiu de novo, não ultrapassou esse topo, caiu de novo. E aí, rapaziada, se esse topo duplo caiu e fez algum padrão de candlestick que está confirmando que vai romper essa zona aqui de suporte, né, que era a resistência anterior antes de ser rompida, então fez o fundo duplo após romper essa figura gráfica de continuação, sai do gráfico, sai da operação, perdão, confundi. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Não tem muito por que prolongar esse vídeo não, certo? Porque tô dando continuação à análise anterior. E aí o que aconteceu? Ó, o triângulo descendente foi rompido, certo? Voltou, fez um pullback bem nítido aqui, certo? E acabou revertendo. E se vocês observarem bem, até aqui tem um fundo duplo, ó. Rompeu o triângulo descendente, fez um fundo duplo. Claro, esse fundo não atingiu o fundo anterior, certo? Foi um fundo duplo meio torto, digamos assim. Mas aqui, por exemplo, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E aí o preço subiu. Isso aqui também seria um ombro, cabeça, ombro, rapaziada. No período de M15 é um ombro, cabeça, ombro. Não tá bem nítido, certo? Mas aí se você quiser estar enxergando ele melhor, você pode estar aumentando aqui o período gráfico do ativo. Essa cunha já foi descaracterizada, então a gente vai descartar as linhas de análise dela, certo? E aqui a gente tem um fundo não, perdão, a gente tem um topo mais baixo que o fundo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior e depois tivemos um fundo mais alto que o fundo anterior.
Então aqui é um ombro, cabeça, ombro, figura gráfica que indica reversão de baixa para alta. E aqui é a linha neckline, certo? Você pode traçar ela assim, você pode usar essa figura gráfica para operar assim, certo? Quando romper ela, você pode fazer a operação, ou você pode estar operando assim, ó. Vamos traçar outra ferramenta técnica. Você traça o seu suporte, certo? Onde faz mais sentido. Suporte não, rapaziada, resistência, tá? Resistência em cima e suporte embaixo. Tracei a linha aqui, ela já saiu verde, eu já estou olhando como suporte. Por isso que eu sempre coloco zona de resistência vermelha e zona de suporte verde. Certo? Então fez um ombro, cabeça, ombro aqui que não está tão nítido assim, não está tão perfeito, mas dá para ser considerado. Então você traça a projeção na cabeça dele, né, no ponto mais baixo até o suporte. Ou a linha de neckline também, né? Você pode traçar até o pavio mais alto aqui, ó, até a máxima, mas eu prefiro aqui. Rompimento. O preço buscou mais que a projeção do ombro, cabeça, ombro, certo? E agora aqui tá, parece que está tendo uma lateralização. Isso aqui está parecendo uma deriva. Vamos dar uma olhada. Não, não é uma deriva, certo? Pode ser uma caixa, né? Porque o preço agora está sendo negociado aqui nesse topo anterior. Se romper ele, pode ser sim uma caixa. Certo, rapaziada? Então tá atento a isso. Preço rompeu, figura gráfica, formou fundo duplo ou no curto prazo, ou um topo duplo, ou até mesmo um ombro, cabeça, ombro, ou um ombro, cabeça, ombro invertido, que nesse caso aqui o ombro, cabeça, ombro invertido, certo? Porque o ombro, cabeça, ombro normal, ele vem numa tendência de alta e ocorre um topo, certo? E o ombro, cabeça, ombro invertido, ele vem no final de uma tendência de baixa, certo? E inverte. Tá feio, claro, não tá bem nítido, mas dá para ser considerado. Porque quando você coloca em H1, dá para ver melhor essa operação aqui, ó. E o ombro cabeça ombro se forma com pivôs, rapaziada. Ó, aqui formou um pivô de baixa, sinal de exaustão. Aí formou um fundo mais baixo. Depois o preço subiu, formou um pivô de alta, indicando alta no mercado. Reversão, certo? Então aqui temos padrões de pivô de baixa e pivô de alta, certo? E como eu expliquei para vocês, o preço caiu assim, aí faz assim, sinal de exaustão. Certo? Agora a tendência é de alta. Certo? Vocês traçam a linha aqui na tendência de alta, duplica. Tá aí traçado, certo? Tá fazendo sentido. Aqui a gente tem um toque, aqui a gente tem dois. Aqui também temos dois toques, certo? Então, a ponta aqui, ó, funilamento do triângulo simétrico ou descendente ou ascendente, no caso esse é ascendente, esse é descendente. Acaba virando uma região muito forte. Então vocês podem ver que aqui rompeu, fez um primeiro toque que foi o pullback, depois fez o segundo toque e acabou rompendo, desrompendo essa região do triângulo, certo? E o preço estava sendo negociado proximamente da zona de suporte diagonal da deriva de baixo de longo prazo e acabou saindo. E agora ele está no meio, mais ou menos aqui, certo? E aí a gente tem que ir aumentando essa deriva de baixa aqui, rapaziada. E daqui a pouco eu vou analisar para ver se ainda é. Sim, sim, ainda é uma deriva de baixa, certo? Agora o preço tem que recuperar toda essa queda e voltar a ser negociado próximo dessa zona de resistência diagonal da deriva de baixa,
certo? Para a gente já ter uma ideia que o preço tem a possibilidade de romper essa deriva de baixa, certo? E começar a subir. Caso o preço não rompa a zona de resistência diagonal da deriva de baixa e volte a cair, como eu disse, rompeu essa zona de suporte diagonal da deriva de baixa, provavelmente ele vai cair até os 50 centavos, rapaziada. Tirar um pouco disso aqui, senão o gráfico fica muito poluído. Bom, o triângulo simétrico já foi descaracterizado, certo? Porque não buscou nem a metade da projeção dele aqui, certo? Mas também deu para obter um lucro interessante aqui, tanto que eu até divulguei lá no grupo do Telegram. O grupo do Telegram, rapaziada, tá aí na bio do canal, certo? Você vai em sobre, tá o link do Telegram, tá o link do Instagram, certo? No Telegram eu solto vários conteúdos pesados também, solto algumas operações minhas, certo? Rapaziada, vou pedir também para já deixar o like aí, compartilhar, comentar, entendeu? E quem não é inscrito, se inscreve no canal, ative todas as notificações para o YouTube entender que você tá interessado nos meus vídeos e continuar recomendando para vocês. Então vamos considerar esse triângulo descendente, certo? Essa foi a zona de suporte. Bom, aqui a gente vai ter que subir agora, certo? Um período maior. Só que aqui, rapaziada, vamos dar só uma olhada aqui, que eu acho que aqui dá pra fazer alguma operação também em curto prazo. Parece que tá formando uma bandeira aqui. Entendeu, rapaziada? Ó, se vocês querem identificar gráfico, vocês diminuem e vocês veem dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Assim, tá mais nítido. Por que que eu recomendo o gráfico ser dessa forma aqui, ó? A tela branca, o tema branco, certo? A vela de alta branca, com as linhas de contorno e a sombra negra, e as velas de baixa negra, com corpo negro, e as linhas de contorno e sombra negra também. Porque quando você coloca uma vela de alta branca e uma vela de baixa negra, certo? Ou preto, tudo faz, você acaba melhorando a sua visão no gráfico, para você identificar padrões de figura gráfica, certo? Porque quando você diminui, ó, tá vendo? Ele fica todo preto. Então assim fica mais fácil de você estar enxergando padrões gráficos dentro desse ativo. Então aqui em M15 tá aparecendo, ó, uma força compradora aqui. Tá aparecendo uma bandeira assim. Dá para traçar ela aqui, vamos ver. E quando vocês não conseguirem tá achando assim a linha exata aqui, vocês podem traçar na zona de suporte, rapaziada. Igual, por exemplo, aqui mesmo eu vou dar um exemplo. Ligando o máximo de pontos possíveis, ó. Tá vendo aqui as duas pontas desse esquerdo aqui, as duas mínimas tá ligada aqui, a mínima desse esquerdo também. E a sombra tá tocando aqui também. Então aí o que que você faz? Você vai e duplica e traça em cima para ver se faz sentido. Tá vendo? Fez sentido, ó. Você traça no corpo aqui, tá encostando na máxima desse esquerdo de alta, na máxima desse esquerdo de baixo e tá também nessa zona aqui dessa máxima dessa vela, certo? Só que aqui como tá, não tô vendo nenhum padrão de candlestick interessante aqui, certo? Então eu não faço nada. Nem toda movimentação, figura gráfica ou padrão de candlestick vocês têm que operar, rapaziada, entendeu? Vai ter momentos que é melhor você observar o que está acontecendo e no momento exato você fazer a sua operação. Igual, por exemplo, aqui, teve uma força vendedora aqui, certo?
O preço foi lá, tocou nessa zona de resistência diagonal aqui da tendência de alta, certo? A tendência secundária, que não é tão inclinada. E retraiu. Deixei uma retração bem significativa aqui. Então o que pode acontecer? Está formando essa bandeira, traça a projeção dela. No rompimento, indiferente onde romper. Então a projeção está empurrando o preço novamente para essa zona de resistência diagonal aqui da tendência de alta secundária, certo? Então o preço tocando aqui, então o que vai acontecer aqui? Eu não vou fazer nada nessa bandeira, eu vou esperar o preço romper ela e ele chegar aqui. Quando o preço chegar aqui, o que eu faço? Eu puxo para período menor, M5. Se eu não estou enxergando, vamos supor que o preço está aqui. Se eu não estou enxergando nada de interessante aqui, eu vou para o período de M3 ou M1, certo? Mas eu não considero nada, rapaziada. Eu só olho, eu considero a volatilidade. Aqui, ó, preço subiu. Aí indicou esse doji aqui, ó, que isso aqui, ó, no período de M3. Foi uma estrela da noite, certo? Ah, um padrão de candlestick indicando a reversão, vou entrar vendido. Não, eu não faço isso. Eu só acompanho. Eu vou fazendo a minha leitura no gráfico. Tá, beleza. Formou esse padrão de candlestick, aí foi empurrando o preço. Formou outro aqui, empurrou o preço para cima. Entendeu, rapaziada? Aí vamos supor, o preço chegou aqui, formou algum padrão desse aqui, começou a empurrar para baixo o preço, o que eu faço? Aí eu vou aumentando os períodos gráficos, certo? E se nos períodos gráficos maiores acontecer um padrão de candlestick, aí sim é interessante você estar efetuando operações, certo? Então é isso aí, rapaziada. Uma última analisada aqui nos indicadores, certo? Período de H1, indicando alta nas médias móveis exponenciais. Teve um volume bem alto aqui, certo? De venda. Até agora o volume de venda está mais alto que o de compra, certo? Mas como a tendência é de alta, então não sei se eu consideraria. RSI acima de 50, compradores na vantagem, está em 76,38, certo? Indicando alta também, junto com as médias móveis exponenciais, mas tomem cuidado, por quê? Porque aqui está tendo pavis grandes, sombras grandes indicando força vendedora, certo? Então é isso, rapaziada. Agora a gente vai ficar aqui no período de M15, certo? Esperar romper essa bandeira, esperar buscar a projeção para ver o que vai estar acontecendo aqui nessa linha preta de análise, que é a zona de resistência diagonal da tendência secundária de alta, certo? Tendência de período maior, de longo prazo, igual essa aqui, ó. Isso aqui é uma tendência primária de baixa, tendência secundária de alta, certo? A tendência secundária, rapaziada, ela pode ser de baixa ou de alta dentro de uma tendência primária, certo? A tendência primária é em um período maior, igual vocês diminuem assim, ó, o gráfico aqui está bem grande, certo? Então essa tendência aqui de baixa, que é a deriva de baixa, está bem grande. Essa é a tendência primária. Ocorreu uma tendência menor que a primária, tendência secundária. Ocorreu uma tendência menor que a secundária, tendência terciária, certo? Ocorreu uma tendência menor que a terciária, macro tendência. Menor que a macro tendência, micro tendência. Igual, por exemplo, aqui, o que seria uma tendência terciária aqui? Aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo. Certo? Você duplica aqui, certo? Só que aqui não tem dois toques ainda. E uma micro ou macro tendência já seria menor que isso, entendeu, rapaziada? Vai depender muito do gráfico também, da distância dos toques também. Fechou, rapaziada? Então é isso aí. E não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, anote tudo também que eu vou falando aí, coloca pause, volta de novo, entendeu, rapaziada? Porque se vocês estiverem sempre acompanhando os meus vídeos da análise técnica na prática, entendeu, rapaziada? Vocês chegam a um patamar que vocês vão ter tanta prática que a teoria vai ser o de menos, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Forte abraço, até a próxima.